Imagine por um instante que tudo o que você acreditava sobre o amor pode estar errado, que os gestos que você interpreta como sinais de paixão podem, na verdade, ser apenas sintomas de desejo passageiro, e que os homens, muitas vezes, não dizem com palavras o que realmente sentem, mas deixam escapar em pequenas atitudes quase invisíveis que revelam se querem apenas seu corpo, ou se estão diante da mulher que desperta neles o que Jung chamou de amor verdadeiro, o encontro com a alma. Agora respira fundo e me ouça com atenção, porque se você ignorar o que vou revelar aqui, pode passar anos da sua vida repetindo os mesmos padrões, investindo energia em homens que nunca tiveram a intenção de ficar, tentando decifrar mensagens confusas, acreditando em promessas vazias. Mas se você ficar até o fim, vai descobrir os 6 segredos impactantes que distinguem, de forma brutalmente clara, quando um homem sente apenas desejo e quando está diante de um amor que o transforma. E eu não estou falando de truques de conquista ou frases prontas. Estou falando de sinais enraizados na psicologia masculina, nos arquétipos de Jung, nos instintos mais profundos que moldam o comportamento deles, mesmo quando tentam disfarçar. E o primeiro desses sinais eu vou te contar ainda neste início, porque você merece clareza, não enrolação. Mas antes, eu preciso te conduzir por um palco emocional que talvez seja familiar demais. Quantas vezes você já se perguntou: será que ele me ama ou só está comigo porque sente desejo? Quantas noites você perdeu analisando cada detalhe, cada demora em responder, cada palavra solta que ele deixou escapar? É como estar em um campo de batalha invisível. De um lado, seu coração ansiando por entrega, de outro, a dúvida sufocante se você é apenas uma estação de passagem. Você pode estar com um homem que diz sentir sua falta, mas que nunca move montanhas para estar presente. Ele aparece cheio de vontade quando o desejo o domina, mas some quando o assunto é compromisso. Ou talvez você já tenha vivido o ciclo cruel. Ele parece encantado, quase obcecado, mas basta a intensidade diminuir que você sente o afastamento, como se tudo não passasse de um jogo hormonal. E é aí que muitas mulheres caem em armadilhas emocionais, porque o desejo, quando intenso, pode imitar o amor. Ele faz o homem enviar mensagens apaixonadas, prometer mundos, olhar nos seus olhos como se você fosse única. Mas esse fogo não sustenta a constância. O desejo é como uma chama que queima forte e rápido, mas se extingue sem deixar raízes. O amor verdadeiro, em contraste, é como uma fogueira ancestral. Pode começar pequeno, mas se alimenta de algo mais profundo e dura no tempo. E aqui entra o ponto mais cruel. Muitos homens não conseguem distinguir de imediato se o que sentem é desejo ou amor. Eles se deixam levar pela intensidade do momento. Acreditam no impulso, mas só o tempo revela se aquela energia se transforma em compromisso ou se evapora com o prazer. Você já sentiu isso na pele, não é? Aquele olhar que parecia dizer, eu te escolho, mas que semanas depois se tornou distante, quase indiferente. É um choque doloroso perceber que o que para você parecia eterno, para ele foi apenas um instante. E é justamente para libertar você dessa confusão que hoje eu vou revelar os 6 segredos impactantes que separam o amor verdadeiro do mero desejo. Porque o amor não se esconde em palavras bonitas, ele se revela em padrões de comportamento que Jung já apontava. O modo como a psique masculina projeta, idealiza e depois confronta a realidade. E quando você entende esses padrões, não há mais espaço para dúvida. Você enxerga a verdade de forma quase brutal, mas também libertadora. Então, aqui vai o primeiro segredo. Um homem que ama de verdade não teme sua vulnerabilidade diante de você. Ele não se esconde atrás de uma máscara de invencibilidade. Pelo contrário, ele se permite ser visto em seus lados frágeis, nas suas inseguranças, porque inconscientemente reconhece que você representa algo além do corpo. Você é espelho da alma dele. O desejo puro é orgulhoso, performático. Ele quer mostrar força, poder, sedução. O amor, ao contrário, é humilde. Ele baixa a guarda, admite erros, confessa medos
E você consegue notar isso não só em conversas profundas, mas em detalhes simples. Ele fala sobre as pressões que carrega, compartilha dúvidas, mostra partes da sua vida que não precisaria expor se fosse apenas jogo. Esse é um dos sinais mais reveladores, porque exige coragem psicológica. O homem que se abre não está apenas buscando prazer, está, no fundo, entregando um pedaço da própria sombra para ser acolhido. Jung diria que, nesse momento, ele não projeta apenas sua ânima, a imagem idealizada do feminino dentro dele, mas começa a confrontar sua própria humanidade. E eu quero que você perceba algo. Quando um homem sente apenas desejo, ele evita a vulnerabilidade. Ele prefere manter distância emocional, criar uma aura de mistério, esconder seus pontos fracos. Porque no desejo, a prioridade é manter a ilusão da força, a performance que seduz. Já no amor, ele entende que só existe conexão real quando há verdade. Agora segura esse pensamento, porque mais adiante eu vou te revelar um sinal ainda mais poderoso, o que nenhum homem consegue esconder, mesmo que queira, quando está realmente apaixonado. Mas antes quero que você faça uma coisa comigo. Se isso já fez sentido para você até aqui, comenta aí, eu sou magnética. Porque só de reconhecer esse padrão, você já está se colocando em um lugar de poder emocional que poucas mulheres alcançam. E voltando à cena, perceba como esse primeiro segredo muda tudo. Você não precisa mais se perder em dúvidas diante de mensagens confusas. Basta observar, ele se abre com você, ele mostra medos, sonhos, falhas, ou ele mantém tudo na superfície, só investindo energia quando quer prazer. A diferença pode parecer sutil, mas é radical. Porque homens podem mentir com palavras, mas raramente conseguem sustentar uma máscara de invulnerabilidade quando o coração realmente está em jogo. O corpo pode desejar muitas, mas a alma só se revela diante de uma. E aqui, enquanto você reflete sobre isso, eu quero que se permita imaginar. Como seria sua vida se você tivesse a clareza de identificar esses sinais logo no início? Se você nunca mais precisasse perder meses tentando decifrar alguém que, no fundo, nunca teria a intenção de construir algo real? Esse é o poder do que Jung chamaria de consciência desperta. Quando você enxerga, não há mais retorno à ilusão. E é exatamente por isso que os próximos segredos vão ainda mais fundo. Porque não basta saber se ele se abre com você. Existe um padrão que aparece nos gestos cotidianos, nas escolhas sutis que revelam se você é apenas uma distração ou se tornou a presença que move o centro emocional dele. E esse é o próximo passo da jornada. Agora que você já entendeu o primeiro segredo, a vulnerabilidade masculina como sinal de amor real, é hora de ir mais fundo. Porque o que diferencia o homem que deseja do homem que ama não está apenas no que ele diz ou confessa, mas no modo como ele age diante de você quando não precisa impressionar. E aqui entra o segundo segredo. Quando um homem ama de verdade, ele investe energia mental em você. Não se trata apenas de querer estar fisicamente perto ou buscar momentos de prazer. Ele pensa em você de forma ativa, planeja, antecipa situações. Você percebe isso nas mensagens inesperadas durante o dia, não aquelas genéricas de bom dia, linda, mas palavras específicas que mostram que ele prestou atenção ao que você disse. Ele lembra de detalhes da sua vida, de coisas que para muitos passariam despercebidas. A reunião importante que você tinha, o comentário que você fez sobre estar cansada, até o nome da sua colega de trabalho que você mencionou uma única vez. Esse é um padrão que a psicologia evolutiva explica bem. O desejo está focado no presente imediato, saciar a vontade. O amor, ao contrário, projeta futuro. O cérebro masculino, quando envolvido apenas no desejo, ativa áreas ligadas ao prazer e à recompensa rápida. Mas quando o amor entra em cena, áreas associadas ao planejamento, à memória emocional e à tomada de decisão começam a se acender. Isso significa que, biologicamente, um homem apaixonado está literalmente gastando energia cognitiva em você, mesmo quando não está ao seu lado. Pensa comigo, quantos homens já passaram pela sua vida que pareciam intensos,
mas que nunca lembravam de nada essencial, que só apareciam quando queriam algo, sem demonstrar qualquer atenção ao que realmente importava para você. Esses eram guiados pelo desejo. Em contrapartida, o homem que te ama se mostra presente até quando não está fisicamente com você. Ele age como se a sua vida fizesse parte do mapa dele. E não se engane. Isso não significa que ele precisa estar colado em você ou mandar mensagens o tempo todo. O que diferencia é a qualidade da presença, não a quantidade. Um simples boa sorte naquilo que você comentou ontem tem mais peso emocional do que 100 mensagens vazias, porque revela investimento psíquico. Mais adiante eu vou te mostrar o sinal que nenhum homem consegue esconder, mesmo que tente. Mas antes, quero abrir o terceiro segredo, que é um divisor de águas. Quando um homem ama de verdade, ele começa a se alinhar com a sua energia. O que significa isso na prática? Ele ajusta comportamentos, muda pequenos hábitos, porque inconscientemente está se adaptando ao campo emocional que vocês compartilham. Não é sobre perder a identidade, mas sobre criar harmonia. Vou te dar exemplos claros. Ele pode não ser um homem de organizar a rotina, mas se percebe que você valoriza planejamento, começa a estruturar melhor os encontros. Ele pode não ser acostumado a falar de sentimentos, mas se nota que você precisa de clareza emocional. Tenta se expressar mais. Ele pode até mudar pequenas coisas no estilo de vida, desde a forma de se alimentar até os programas que assiste, não por imposição, mas porque algo nele quer estar em sintonia com você. Esse padrão é descrito na psicologia como sincronização emocional. Jung diria que aqui entra o arquétipo do encontro de almas, o masculino se abrindo para integrar aspectos femininos que antes estavam adormecidos. O desejo puro não gera essa mudança. O desejo é egoísta. Quer satisfação imediata sem sair da zona de conforto. Já o amor, por sua própria natureza, exige transformação. E talvez você já tenha vivido esse contraste. Um homem que só te desejava não movia um dedo para mudar nada. Era você quem se adaptava, quem cedia, quem girava em torno dele. Mas quando o amor verdadeiro surge, há reciprocidade. Você não é a única ajustando o passo. Ele também dança ao ritmo da sua presença. Agora eu preciso abrir um parêntese importante. Existe um teste silencioso que muitas mulheres ignoram, e esse teste pode revelar de forma brutal se um homem te vê apenas como desejo ou como amor. Observe como ele reage diante das suas necessidades emocionais. Não estou falando de exigências ou cobranças, mas daqueles momentos em que você mostra fragilidade, pede apoio, expressa algo que dói. O homem movido apenas pelo desejo se incomoda. Ele desvia, desconversa, às vezes até se irrita, porque o desejo quer prazer, não quer lidar com peso emocional. Já o homem que ama vê nesse momento uma oportunidade de se conectar ainda mais. Ele pode não ter todas as respostas, pode não saber o que dizer, mas não foge. Ele permanece. Ele segura sua mão no silêncio, se for preciso, porque entende que o amor não é só festa, é também atravessar a sombra juntos. E eu quero que você perceba a beleza disso, porque aqui estamos entrando em um território que Jung descrevia como o encontro com a sombra. Quando duas pessoas se amam, inevitavelmente trazem à tona aspectos dolorosos, memórias, medos. O desejo rejeita isso. O amor acolhe. E essa diferença é visível, palpável, impossível de confundir. Agora respira fundo, porque ainda temos muito a revelar. Até aqui você conheceu 3 segredos: a vulnerabilidade que quebra a máscara da força, o investimento mental que mostra que você ocupa espaço real na vida dele, e a sincronização energética que revela transformação e alinhamento. Mas talvez você esteja se perguntando: e se ele demonstra tudo isso no início, mas depois some? Como diferenciar paixão inicial de amor real? Essa é uma pergunta essencial, porque a intensidade do começo pode enganar. E é exatamente por isso que o 4º segredo é tão poderoso. Ele não pode ser sustentado por muito tempo se não for genuíno. Quando um homem ama de verdade, ele inclui você no seu mundo. Não só nos momentos de prazer,
mas na vida prática, no círculo social, na família, nos planos futuros. Ele não te mantém à margem como um segredo conveniente. Ele te apresenta, te integra, porque inconscientemente quer que você faça parte do ecossistema dele. Jung explicava que a psique busca integração. O que é verdadeiro não pode viver na sombra por muito tempo. O desejo, ao contrário, adora a clandestinidade. O homem que só deseja prefere encontros escondidos, momentos isolados, onde não precisa misturar você com o resto da vida dele. Mas o homem que ama começa a abrir portas. Pode ser te convidar para um almoço com amigos, compartilhar projetos profissionais, falar sobre a infância ou simplesmente te incluir em pequenas decisões. Isso não significa, claro, que ele vai te apresentar para a família no segundo encontro. Mas observe a tendência. Existe integração ou exclusão. Você é parte da vida dele ou apenas um recorte conveniente? E talvez agora você esteja lembrando de situações do passado em que ficou anos com alguém que nunca te incluiu de verdade. Você era a confidente, a amante, até a parceira íntima, mas não fazia parte da vida real dele. Esse é um sinal gritante de que não havia amor, apenas desejo disfarçado. Guarda isso, porque mais adiante vou te revelar um segredo que vai amarrar todos os outros. O gesto que nenhum homem consegue evitar quando está diante da mulher que desperta nele o arquétipo da ânima, aquilo que Jung dizia ser o motor da paixão verdadeira. Esse é o ponto onde o desejo deixa de ter poder e o amor se revela de forma irreversível. Até aqui, você já descobriu 4 segredos que diferenciam amor verdadeiro de mero desejo: a vulnerabilidade, o investimento mental, a sincronização com a sua energia e a integração na vida dele. E talvez já esteja sentindo algo curioso. Quando um homem começa a apresentar esses sinais, você percebe que a relação deixa de ser apenas jogo, deixa de ser apenas química. Algo mais profundo se estabelece, mas ainda faltam 2 segredos que vão fechar esse quebra-cabeça. E o próximo é um dos mais viscerais, porque toca no instinto mais primitivo da psique masculina. O 5º segredo é que quando um homem ama de verdade, ele se preocupa com o seu bem-estar de uma forma que vai além da proteção superficial. Não se trata apenas de abrir a porta do carro ou pagar a conta no restaurante. Isso pode ser apenas performance ou até condicionamento social. Eu estou falando de algo mais profundo. Ele realmente sofre ao perceber que você sofre. Ele se afeta emocionalmente com a sua dor. Na psicologia junguiana, esse é o momento em que o homem começa a confrontar sua própria sombra. Porque ao ver a mulher que ama fragilizada, ele é forçado a encarar a própria impotência, o medo de perder, o desconforto diante da vulnerabilidade do outro. E ainda assim ele permanece. Ele tenta ajudar, procura soluções, ou simplesmente fica ao seu lado quando não há nada a fazer. Esse envolvimento emocional não pode ser fingido por muito tempo. O desejo se irrita quando encontra dor. O amor se aproxima, mesmo que doa junto. E eu quero que você perceba isso na prática. Um homem que só te deseja pode até mandar mensagens de apoio, mas se a situação exige constância, ele desaparece. Ele não aguenta sustentar o peso. Já o homem que ama se envolve de verdade. Ele pergunta se você chegou bem, se comeu, se descansou. Não é controle, é cuidado. Porque em algum nível profundo, a sua felicidade se tornou parte da felicidade dele. Esse padrão, inclusive, é explicado pela neurociência. Pesquisas mostram que quando um homem está apaixonado, os circuitos cerebrais relacionados à empatia são ativados de forma mais intensa. Ele não sente apenas desejo físico, mas uma conexão emocional que o faz reagir ao bem-estar da parceira. Isso significa que, biologicamente, o amor transforma a forma como ele percebe sua dor e sua alegria. E aqui, eu quero abrir um detalhe poderoso. Quando um homem te ama, ele não se limita a palavras. Ele age. Pode ser trazer um chá quando percebe que você está cansada, mandar mensagem apenas para saber se chegou bem, ou até assumir responsabilidades que não precisaria, só para aliviar seu peso. Esses pequenos gestos são, na verdade, gigantes, porque revelam um coração que está investido de verdade.
Mas agora chegamos ao sexto segredo, aquele que amarra todos os outros, o gesto que nenhum homem consegue esconder, mesmo que tente. Quando um homem ama de verdade, ele começa a se imaginar com você no futuro. E não apenas imaginar, mas incluir você de forma espontânea nas narrativas sobre o que está por vir. Talvez você já tenha notado isso. Ele fala de viagens que gostaria de fazer, de planos para daqui a alguns meses, de ideias para a vida. E de repente, sem nem perceber, inclui você nessas visões. Ele usa frases como, quando a gente for, ou, imagina se um dia a gente tiver. Esse é o ponto de não retorno, porque a mente masculina só projeta o futuro com quem representa algo essencial. O desejo não enxerga além do agora. O amor precisa de horizonte. E aqui entra Jung com toda a força. Para ele, o verdadeiro amor não era apenas uma emoção romântica, mas um processo de individuação. O encontro entre masculino e feminino é, na essência, um chamado à completude. Quando um homem projeta futuro ao lado de uma mulher, ele não está apenas imaginando conveniências, mas respondendo a esse chamado inconsciente de integração. Ele percebe, ainda que não saiba explicar, que aquela mulher ativa nele algo maior do que prazer. Ativa propósito. E perceba como isso muda tudo. Um homem pode passar semanas, até meses, mostrando interesse intenso. Pode se abrir, pode cuidar, pode até se sincronizar em algumas coisas. Mas se não existe projeção de futuro, não há amor real. É como se a estrada terminasse sempre no próximo encontro. O amor, por sua vez, abre estradas longas, horizontes que ultrapassam o hoje. Talvez você esteja se lembrando agora de situações em que sentiu exatamente essa diferença. Um homem que parecia encantado, mas nunca falava sobre nada além do momento presente. Ou outro que, sem nem perceber, já incluía você em cada história, cada ideia, cada plano. O contraste é brutal. E aqui eu quero abrir um loop poderoso. Existe um detalhe escondido nesses 6 segredos que multiplica ainda mais o poder deles. Algo que, quando você entende, te dá a capacidade de identificar em segundos se um homem está conectado apenas ao desejo ou ao amor. Esse detalhe está na forma como esses sinais se combinam. Não basta observar apenas um deles isolado, é o conjunto que revela a verdade. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como usar isso como uma ferramenta prática, quase como um detector infalível. Mas antes de avançar, eu quero que você faça uma pausa e se imagine diante dessa cena. Um homem que se abre em vulnerabilidade, que investe energia mental em você, que se adapta à sua energia, que te integra no seu mundo, que cuida do seu bem-estar e que inclui você no futuro. Como seria viver isso de verdade? Agora imagine o oposto. Alguém que mantém máscaras, só aparece quando quer prazer, nunca lembra de detalhes, não muda nada, te mantém escondida, some quando você precisa e só fala do presente. Essa comparação é suficiente para te libertar de ilusões. E se você está sentindo o impacto disso, comenta aí. Eu escolho amor, porque esse é um ato de consciência. O primeiro passo para atrair e reconhecer o amor verdadeiro é declarar que você não aceita mais viver de migalhas de desejo. Eu preciso te dizer algo importante. Entender esses segredos não é apenas sobre eles, é sobre você. Quando você aprende a decifrar os sinais masculinos, você para de perder tempo com homens que não têm nada para oferecer além de fogo rápido. Você se coloca no centro da sua própria vida. E esse é o maior empoderamento que você pode ter. Mas ainda não acabou. Porque agora vem a parte que mais vai expandir sua visão. Por que esses sinais acontecem? Porque são universais, atravessam culturas, idades e histórias. A resposta está nos instintos, na psicologia profunda, nos arquétipos que Jung decifrou e que a neurociência moderna confirma. Você já descobriu os 6 segredos impactantes que diferenciam o desejo passageiro do amor verdadeiro. Mas para que tudo isso não fique apenas como teoria bonita, precisamos mergulhar mais fundo. Porque entender a psicologia masculina é mais do que identificar sinais. É compreender o porquê deles,
a raiz invisível que faz cada comportamento se repetir, independentemente de idade, cultura ou história de vida. Carl Jung dizia que, enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. E é exatamente isso que acontece nos relacionamentos. Muitos homens acreditam estar escolhendo livremente, mas, na verdade, são guiados por padrões arquetípicos, forças internas que eles mesmos não compreendem. Quando um homem te ama, ele não está apenas decidindo, ele está respondendo a um chamado interior. Vamos entender isso com clareza. O desejo está ligado ao instinto biológico de reprodução. É rápido, intenso, imediatista. É o corpo gritando por satisfação. Já o amor verdadeiro toca uma dimensão arquetípica, a ânima. Para Jung, a ânima é a imagem feminina que habita o inconsciente de todo homem. Um reflexo do que ele busca para se tornar inteiro. Quando ele encontra uma mulher que desperta essa ânima, não é apenas atração física. É como se algo profundo dentro dele se reconhecesse nela. É por isso que os sinais que revelei não são aleatórios. A vulnerabilidade, o cuidado, a projeção de futuro, todos esses movimentos nascem desse encontro psíquico. O homem sente, muitas vezes sem entender, que aquela mulher representa algo maior do que prazer. Representa um espelho da própria alma. E aqui entra a neurociência confirmando essa verdade antiga. Estudos mostram que o cérebro apaixonado não ativa apenas os circuitos de prazer, mas também áreas associadas à motivação, à memória de longo prazo e até à capacidade de suportar dificuldades. É literalmente um outro estado mental. O desejo é curto, mas o amor reconfigura a mente. Agora deixa eu te mostrar como aplicar isso na prática. Porque não adianta só saber que os sinais existem, você precisa aprender a observar de forma lúcida. Aqui está um exercício simples, mas poderoso. Observe em camadas. Não analise apenas um comportamento isolado. Pergunte-se: ele mostra vulnerabilidade? Ele investe energia mental? Ele sincroniza hábitos? Ele te inclui no mundo dele? Ele cuida do seu bem-estar? Ele projeta futuro? Quanto mais camadas aparecerem, mais claro fica que é amor verdadeiro. Teste a constância. O desejo pode imitar amor por algumas semanas, mas observe o que se mantém quando a euforia inicial passa. O que é real, permanece. Escute o silêncio. Muitas vezes, a verdade não está no que ele diz, mas no que não consegue sustentar. Se ele some quando você precisa, se foge da dor, se nunca fala do amanhã, o silêncio já é resposta. Olhe para si mesma. Esse é talvez o mais importante. Pergunte-se: ao lado dele, eu me sinto expandida ou diminuída? Amor verdadeiro sempre expande. Desejo passageiro quase sempre consome. Quando você aplica esse olhar, a vida amorosa deixa de ser loteria e passa a ser consciência. Você para de mendigar sinais e começa a reconhecer padrões. E aqui vem algo que poucas mulheres percebem. Quando você entende esses segredos, você não apenas identifica quem ama de verdade, mas também se transforma. Porque você começa a vibrar numa frequência diferente. Você deixa de aceitar migalhas. E quando você não aceita menos do que merece, o universo, ou se preferir a psique coletiva, começa a alinhar encontros mais verdadeiros. É como se você passasse a carregar uma placa invisível dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei o que quero. Não perco tempo com quem só deseja, porque estou pronta para quem ama. Esse é o verdadeiro poder do conhecimento aplicado. Não é sobre controlar os homens, mas sobre dominar a sua própria percepção. E se você fizer esse exercício, vai começar a notar sinais de prova muito rápido. Nos próximos dias, preste atenção. Talvez você perceba que alguém que parecia interessado, na verdade, nunca fala de futuro, ou, ao contrário, vai notar pequenos gestos de cuidado que você antes ignorava. Você pode até sentir mudanças sutis em si mesma, mais calma, mais centrada, menos ansiosa para decifrar cada mensagem. Porque quando você enxerga a verdade, a ansiedade perde força. E eu quero que você se prepare para uma sincronicidade poderosa. Jung
dizia que quando nos alinhamos internamente, o mundo externo responde. Então, não se surpreenda se depois de absorver esses segredos, homens começarem a se revelar de formas inesperadas. O que estava oculto se torna claro. O que era dúvida se transforma em certeza. Agora vamos fechar este ciclo. Lá no início, eu prometi que você aprenderia a diferenciar, de forma brutalmente clara, o desejo passageiro do amor verdadeiro. E entreguei 6 segredos que não falham. Recapitulando, o homem que ama mostra vulnerabilidade. Ele investe energia mental em você. Ele sincroniza a própria vida com a sua. Ele te integra no mundo dele. Ele se importa genuinamente com o seu bem-estar. E, por fim, ele projeta futuro ao seu lado. Esses 6 sinais juntos são o mapa. O corpo pode desejar muitas, mas a alma só se revela diante de uma. E agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode simplesmente assistir e achar interessante. Ou pode decidir que, a partir de hoje, não vai mais se enganar com migalhas. Que você vai escolher relacionamentos que tragam constância, cuidado, futuro. Que você vai aceitar apenas homens que amam de verdade, não apenas desejam. Porque no fim a decisão é sua. Os homens revelam, mas é você quem escolhe. E essa escolha define o destino da sua vida amorosa. Então, lembra daquela dúvida que te perseguia. Será que ele me ama ou só me deseja? A partir de agora, essa pergunta não precisa mais te assombrar. Você já tem as ferramentas, você já sabe decifrar. E eu quero encerrar com uma frase que pode se tornar seu mantra. Eu não aceito ser apenas desejo. Eu sou amor e atraio apenas amor verdadeiro. Repita isso para si mesma. Escreva se quiser. Declare. Porque a forma como você se posiciona diante do mundo é a forma como o mundo vai responder. E se essa mensagem ressoou com você, o próximo passo é continuar a sua jornada. Aqui cada vídeo é uma chave, uma peça desse grande quebra-cabeça que é entender a psique masculina e, acima de tudo, despertar a sua força feminina. Então, não pare aqui. Existe um próximo vídeo esperando por você, e nele eu vou abrir ainda mais camadas desse mistério. Lembre-se, desejo é fogo que passa, amor é chama que permanece, e você nasceu para ser escolhida pela chama.